Faria Júnior. E Faria Júnior também. Faria, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Começa agora o seu Povo no Rádio de hoje. De olho no relógio, são 9 horas e 9 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, a gente continua trabalhando direto aqui de casa, conectado diretamente com o nosso estúdio. E o comecinho do programa continua sendo em conjunto com o Cariri. Muito bom dia, Farias. Muito bom dia, Ítalo. Isso mesmo, continuamos aqui trabalhando conectados digitalmente, você em Fortaleza, eu direto do Cariri e a Raquel Gomes no estúdio da Rádio Povo CBN na Guanabi. Bom dia, Raquel. Muito bom dia, Farias. Bom dia, Ítalo. Vamos juntos até as 10h40 da manhã. Vamos sim, vamos então aos nossos destaques de hoje. Hoje iniciamos mais uma rodada de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos saber especificamente o que eles pensam sobre a cidade e as propostas para a capital. Isso mesmo, Farias. A nossa primeira entrevista será com o professor Anísio Melo, do PCdoB, que tem como luta principal a educação. Na última semana, o Ministério Público do Ceará enviou recomendação ao governo do estado, solicitando que seja estipulado o valor de uma multa para aqueles que forem flagrados circulando sem máscara nos espaços públicos. Essa recomendação foi direcionada inicialmente a 6 cidades da região do Cariri. São 9 horas e 10 minutos. Ítalo, vamos explicar para os nossos ouvintes esse formato que a gente vai adotar aqui durante 2 semanas, né? A gente abre o programa, abrimos juntos, eu, você e a Raquel. Depois dessa abertura, a programação segue na região metropolitana de Fortaleza pela Rádio Povo CBN AM 1010 FM 95.5 e eu fico com a programação local no Cariri até às 9h30, até o Repórter CBN, enquanto vocês fazem a sequência de entrevistas com os pré-candidatos. A gente fica com informações locais para quem está acompanhando pela CBN Cariri, mas a partir do Repórter CBN de 9h30, nós nos juntamos novamente, trazendo informações de todo o estado do Ceará, Ítalo. Isso mesmo, Farias. A gente se separa, né, momentaneamente aqui, enquanto eu faço essa entrevista com o pré-candidato Anísio Melo, e já depois do Repórter CBN de 9h30 a gente se encontra. Vamos lá. Vamos lá, então, até daqui a pouco. Segue aí, Ítalo. Valeu, Farias, até daqui a pouco. Então é isso, a gente já começa o programa de hoje abrindo com essa segunda rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A partir de hoje, a Rádio Povo CBN e o Jornal Povo dão início a 3 semanas de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nessas eleições de 2020. De segunda a sexta-feira, dentro aqui do Povo no Rádio, a partir das 9 horas e 5 minutos, nós vamos conversar com os pré-candidatos ao Paço Municipal para conhecer um pouco mais as suas ideias, as suas propostas, as avaliações sobre a capital cearense. E você pode acompanhar todas as entrevistas ao vivo nas frequências 95.5 e AM 1010 e também nas nossas redes sociais, Facebook, Rádio Povo CBN e o Povo Online, e também no YouTube do YouPovo. Então sejam todos muito bem-vindos, né, para quem gosta de acompanhar aí o programa pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube. Vale ressaltar que a intenção nessa série de entrevistas é fazer uma discussão sobre a cidade e a relação que determinado pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. E nessa semana, já hoje, né, segunda-feira, nós vamos ouvir Anísio Melo, do PCdoB. Em seguida temos Carlos Matos, do PSDB, Célio Schudert, do PV, Ferrúcio Feitosa, do PDT e Heitor Ferrer, do Partido Solidariedade. E o primeiro entrevistado será o professor Anísio Melo, do PCdoB, a quem eu dou meu muito bom dia. Bom dia, pré-candidato, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas, ao Ítalo, a Raquel, ao Walter. Muito bom estar aqui nesse espaço. Um bom dia a todos fortalezenses. Espero que nós tenhamos uma boa conversa. Quem já está aqui com a gente também é Walter George, editor de política do Jornal Povo. Bom dia, Walter, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo, Raquel, professor Anísio. Como ele disse, que tenhamos uma boa conversa hoje. Professor Anísio, a área em que o senhor é especialista, obviamente, é a educação, né? E Fortaleza vem aí ao longo dos anos com avanços e retrocessos, melhoramos no IDEB, temos aí escolas de tempo integral, mas há ainda muito a avançar.
E eu queria saber, olhando aí, né, para essa área da educação da capital, em que ponto o senhor acha que ainda é necessário avançar mais? Quais são os problemas que a educação de Fortaleza tem hoje e o que o senhor propõe para melhorar esse cenário? Obrigado pela pergunta. Primeiro, a educação brasileira, com todos os esforços de financiamento e principalmente agora com essa grande vitória de a gente efetivar o Fundeb como política permanente, ou seja, dentro da Constituição, os municípios necessitam ainda muito ampliar o atendimento, principalmente na educação infantil, em relação às creches. Precisamos muito ainda ter um parque escolar que tenha educação em tempo integral, integralizada, nessa necessidade de formação humana, científica e também, já no final do fundamental, a ampliar para a questão da profissionalização. Então, Fortaleza, ela precisa, primeiro, a gente reconhecer os avanços importantes da nossa capital. Segundo, ter em Fortaleza um investimento principalmente nas questões da creches, do ensino fundamental, nas estruturas das escolas e principalmente sua articulação maior com as outras áreas, com o esporte, com a cultura, que o espaço das escolas municipais sejam aqueles espaços principais da comunidade, desde a questão, né, da segurança alimentar, passando principalmente pela formação das nossas crianças. E a valorização dos seus profissionais. Precisamos ter nas escolas municipais uma gestão mais democrática. Entendemos que tem que ter a seleção, mas tem que ter a participação popular também em relação à gestão das escolas, principalmente nas escolhas dos seus gestores. Então, entendemos que essa escola precisa ser mais ampla, mais articulada e principalmente mais estruturada para que o ensino tenha maior qualidade. Professor, o PCdoB ele tem sido um aliado do prefeito Roberto Cláudio desde a primeira gestão. Professor Anísio, prefeito, representaria, se eleito, uma continuação da gestão Roberto Cláudio ou seria uma gestão reformista? E reformaria em quais pontos? Quais são onde é que o senhor apontaria como os pontos nevrálgicos da gestão Roberto Cláudio contados nos últimos 8 anos? Primeiro, nós entendemos, né, e temos a compreensão que é necessário apoiar os governos que apontam na questão de uma sociedade democrática e progressista. Por isso, nós estamos tanto no governo Camilo Santana como no governo Roberto Cláudio, né? Estamos ocupando cargos, postos, ainda no governo Roberto Cláudio. Mas entendo que nós estamos discutindo 2021. O PCdoB se propõe a não ficar nessa situação de oposição, nem situação. Nós entendemos os avanços que a prefeitura, comandada pelo prefeito Roberto Cláudio, tem, mas imaginamos e pretendemos que a superação desse. Eu acho que estamos com um pequeno problema, professor Anísio, estamos com um pequeno problema no seu áudio. Enquanto a gente corrige, Raquel Gomes, você pode trazer informações enquanto a gente corrige aqui esse probleminha? Com certeza, Ítalo. Vamos dar, então, um tempo aí para o professor Anísio ajustar o áudio. Enquanto isso, também pedir que os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a entrevista, tanto pelo Facebook quanto pela FM, AM, o aplicativo, podem mandar suas perguntas também ao pré-candidato. O nosso WhatsApp é o 981665589. O telefone fixo 3066-4030. Temos agora já o áudio do professor Anísio? Ainda não. Então, vou pedir que ele refaça. Então, aqui o nosso assistente de estúdio, Ulisses, vai tentar refazer essa conexão com o professor Anísio. Enquanto isso, eu vou trazer um dado positivo aqui, viu, Ítalo? A gente está evoluindo aí no que diz respeito à média móvel diária de casos da Covid-19 aqui no Ceará. Inclusive, uma reportagem do Jornal O Povo
trouxe esse dado, né, de que entre a última quinzena do mês de julho e a primeira quinzena, a gente teve uma redução aí de mais de 68% nessa média móvel de casos. Segundo a Secretaria da Saúde, entre os dias 3 e 18 de julho, ou seja, a primeira quinzena do mês, nós tínhamos 1.300 casos registrados por dia, em média. Já nos 15 dias posteriores, essa última quinzena agora até o final deste mês, a média caiu para 21 casos por dia. De acordo com dados levantados, a gente pode afirmar que em 3 quinzenas, a queda do número de casos confirmados foi de 78%. Segundo os especialistas, apesar da melhora do quadro, ainda não é tempo de baixar a guarda quanto à prevenção. Os médicos avaliam que é preciso ter cuidado, pois o quadro pode mudar e a constante redução está relacionada às medidas de isolamento tomadas pelas pessoas e à cautela do governo com um plano de retomada gradual. Ok, Raquel. Enquanto a gente conserta aqui as nossas questões técnicas, né? São 9h19. Já a gente volta com o professor Anísio Mello. A gente faz um intervalinho rapidinho, acho que ele já está tentando aqui falar com a gente. A gente faz um intervalo, mas volta já entrevistando o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de Fortaleza, professor Anísio Mello. 9h24, estamos de volta com o Povo no Rádio, entrevistando o pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de Fortaleza, professor Anísio Mello. No bloco anterior a gente teve um probleminha técnico. Eu queria só que o Walter repetisse a pergunta para o professor Anísio concluir a resposta dele. Walter? Se seria uma gestão do PCdoB, seria de continuidade ou de reforma, considerando que o partido participou 8 anos da gestão Roberto Cláudio. Professor Anísio, você está com a gente? Oi. Pronto. Oi. Pronto, professor, pode falar. Tranquilo. Pronto. Entendi a pergunta. Walter. Nós entendemos que é necessário avaliar a gestão Roberto Cláudio do ponto de vista dos seus acertos, dos seus avanços. Entendemos, principalmente na educação e na saúde, e principalmente em um governo que é do campo democrático. Assim como nós estamos na administração Roberto Cláudio, estamos na administração Camilo Santana. Mas nós nos propomos a não ser a continuidade, a ser a superação, a ser os avanços, a garantir maiores comprometimentos e maiores atenção e prioridade, principalmente para as áreas periféricas de nossa cidade. Nós entendemos que é necessário gerar renda, gerar emprego, investir na ciência e tecnologia, garantir nessa cidade pós-pandemia umas novas prioridades. Por isso a gente se propõe a construir esse campo democrático, mas principalmente avançar naquilo que ainda não se fez em Fortaleza, manter o que foi correto e corrigir algum tipo de distorção. Nós nos propomos a ter a superação desse processo de gestão que é necessário e importante a partir da prioridade para o papel do Estado, da educação e da saúde, da ciência e tecnologia, articulação com o esporte, com a cultura e, principalmente, o apoio ao microempreendedorismo, para que a gente possa levar a nossa Fortaleza a superar não só a pandemia, mas se preparar principalmente para ocupar o espaço que merece no nosso cenário brasileiro. Professor, Raquel aqui do estúdio, tem uma pergunta de um ouvinte aqui para a gente no WhatsApp, o ouvinte professor Gerardo Pardal. Ele fala: professor, a Câmara dos Deputados quer desengavetar o projeto que mexe com o piso do magistério. Se o novo piso não tiver mais o reajuste pelo custo aluno, o Fundeb, para nós, foi uma ilusão. O que você acha disso? Boa pergunta do professor. Nós temos há algum tempo dito que é necessário garantir um maior, melhor e perene financiamento para a educação pública. Já dizíamos desde 2009 que era necessário completar a lei do piso. O piso nasceu importantíssimo, mas o piso estabelece apenas obrigatoriedade
o valor inicial de carreira. Entendendo isso, nós já propunhamos que o piso pudesse ser considerado para toda a carreira, ou seja, pisos diferenciados de acordo com cada nível de formação do profissional da educação, do professor. O índice de reajuste do piso, ele precisa ser analisado do ponto de vista que ele deve ser um índice que valorize toda a carreira. Por isso, nesse momento, quando os gestores e o próprio Congresso Nacional faz pressão para tirar esse índice do piso, para nós é uma sensação de contrapartida contra o benefício que nós tivemos para toda a população que afundece. Por isso eu acho complicado, equivocado, discutir a retirada do índice do piso num debate que nós precisamos valorizar os profissionais de educação. Somos contra, mas estamos dispostos a considerar uma renegociação que garanta não só a aplicação do piso, mas também de toda a carreira. Professor, Fortaleza é uma cidade muito desigual, quer dizer, talvez seja uma das principais características dela. Que ação é que a prefeitura precisaria adotar com relação às periferias, que não acontece hoje, e que o senhor entende que faria parte de uma política de sua gestão? Quer dizer, que atenção que a periferia não está tendo, e isso a pandemia está expondo com mais força ainda essa desigualdade que a gente tem na cidade? Walter, colocação importante. A pandemia deu mais visibilidade àquilo que nós já conhecíamos. Infelizmente, era escondido. Há uma desigualdade muito grande em todos os grandes centros urbanos brasileiros. Fortaleza não escapa a esse fenômeno. Então, com a pandemia, foi desvelado, e principalmente quando você propõe como a principal política de combate à pandemia o isolamento, vamos perceber que Fortaleza, grande parte da nossa população, vive em casebre, em situação de risco e vive em condições sociais precárias. Então, e onde acontece isso? Principalmente nas nossas periferias. Então, nós entendemos que há necessidade, o papel do Estado, foi claro que agora a importância do papel do Estado fosse indutor da correção dessa desigualdade, e Fortaleza precisa olhar para essas periferias. Nós precisamos criar um processo de renda mínima ligado à questão da educação, precisamos criar frentes de trabalho, precisamos gerar emprego e renda a partir da ciência e da tecnologia. Fortaleza tem 15 cabos submarinos relacionados à tecnologia, ligando a América, ligando a África, a Europa, os startups. Precisamos um empreendedorismo seja operado, patrocinado pela Prefeitura de Fortaleza, garantindo fontes de financiamento, crédito mais barato. Precisamos dar às nossas periferias capacidade do lazer, da cultura, do empreendedorismo. Então, precisamos olhar para essa periferia no sentido de não só combater a pandemia, mas que ela possa, sim, ter um polo aglutinador dos trabalhadores, garantindo a acessibilidade, garantindo o emprego e renda mais próximo da sua residência. E nós entendemos que tudo isso pode ser feito num trabalho articulado, garantindo prioridade e principalmente o olhar para que essa desigualdade seja amenizada e possamos potencializar um processo maior de participação dos trabalhadores da nossa periferia. Professor Anísio, gostaria muito de agradecer a sua participação. Infelizmente, já chegamos aqui ao nosso limite, já tem repórter CBN. E amanhã nós vamos entrevistar o candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos. Obrigado também a Gota George, que esteve aqui com a gente. 9 horas e 32 minutos. A gente volta já.